A gente estava falando que desde Gênesis, antes de existir o povo de Israel, antes de existir Abraão, antes de existir Moisés, que dão muito ênfase, né? A lei mosaica, não, a lei é de Deus, né? O próprio Deus diz em Gênesis que Abraão guardou minhas leis, meus preceitos e estatutos. E aí você pode dizer, mas Abraão não era muito antes de Moisés, Moisés veio só depois, né? Depois de Jacó. Abraão é pai de Isaac, né? Aí Jacó é filho de Isaac, aí depois Jacó teve 12 filhos, aí teve José que foi pro Egito, e aí lá o povo foi escravizado 400 anos, aí depois vem Moisés, né? Então a lei quando Deus diz na sua palavra que Abraão guardou suas leis, estatutos e preceitos, está falando dessa lei moral de Deus que já existia, né? E era passada de forma oral, então desde Adão, né? Então esse mandamento está lá no meio da lei moral, mas a gente vê ele desde o princípio da criação. Acabados os 6 dias da criação, no 7º dia Deus descansa, e o texto é bem enfático em dizer que abençoou Deus abençoou e o santificou. Santificou vem da raiz hebraica kadosh, separado, então Deus separou um dia para dizer esse dia que é meu, né? Então não teve interferência de homem, não foi homem que dedicou esse dia ao Senhor, mas o próprio Deus dedicou esse dia a ele, né? Glória a Deus, que bom que nossos amados irmãos, aqueles que estavam na outra live, Pastor Jonas, estão tudo aqui de volta, graças a Deus. Glória a Deus. Quem já está aqui conosco é o nosso querido irmão Francisco Nunes. Ontem eu soube, lá da missionária Lene, que ele é diácono, viu? Diácono Francisco Nunes. Bênção de Deus, meu irmão. A paz do Senhor, irmão Francisco. Nath Araújo, nossa querida irmã Natália, a esposa do nosso querido irmão Juliette, também está conectada com a gente. Vinícius Ferreira, nosso querido irmão Vinícius, aqui da IAP Croatá, conectado com a gente. Obrigado, meu irmão, pela sua companhia. Como sempre, aqui a nossa irmã Tereza Souza, nossa querida irmã Tereza, também conectada com a gente. Ela diz, a energia tá só faltando. Tá mesmo, irmã. Isso mesmo. Aqui já faltou 2 vezes, né, Pastor Jonas? Mas como nós fazendo a obra de Deus, a gente não pode parar, a gente retoma, recomeça. Faltou a energia elétrica, mas nossa energia aqui pro programa ainda não faltou não, nós retomamos a live, né? A nossa irmã Rocilda Luna também está conectada com a gente. Presbítero Berg Souza. Isso, Presbítero Berg tá aí, a paz do Senhor, meu irmão. Como eu falei, né, não existe um consenso na igreja de modo geral a respeito de um dia, né, mas em modo geral é um assunto também muito mal compreendido, né? Fala-se de anulação de lei, falam-se de que todos os dias são santificados, né? Mas nunca se chega a um argumento que possa ser convincente a respeito da lei, né? Por exemplo, quando se fala de lei, né, a gente vê Paulo falando de lei, né, lá no Novo Testamento. Sim. E aí muitos distorcem, né? O próprio Pedro dizia isso. Alguns ensinos de Paulo é difícil de compreensão e muitos distorcem para a sua própria condenação, né? E aí pegam ensinos de Paulo combatendo os judaizantes, né? E falando de lei, que lei foi cravada, algumas leis foram cravadas na cruz. E aí muitos não compreendem, não fazem a distinção, a separação das leis. Que lei Paulo está falando ali que foi cravada na cruz, né? Aí ele está falando da lei cerimonial, né? Ele está falando dos rituais, dos feriados, que eram sábados também, dos sábados, os dias de festividades judaicas que judaizantes queriam impor aos cristãos gentios, né? Então, aqueles judaizantes ali estavam querendo impor ali dogmas, né? Dogmas humanos. Não está falando ali da lei moral de Deus. Não foi abolido os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos continuam válidos, né? Paulo está exortando ali aos cristãos a terem cuidado, né, com os judaizantes. E aí ele vai falar em algum momento que a lei, Jesus Cristo cravou, mas essa lei, que lei é essa? A lei cerimonial. A Bíblia é muito clara, muito enfática, que todo aquele cerimonialismo dos rituais do Antigo Testamento apontavam para uma realidade maior, que era Cristo, né? Era a sombra da realidade vindoura, né? Que foi
cumprida, consumada em Cristo Jesus. Então não é necessário mais sacrifício de cordeiro, de animal, aqueles rituais, né? Aquelas festividades de purificações que existiam, né? Aqueles ritos e cerimoniais que Deus, certa hora, ordenou até a vinda de seu Filho, que com certeza cumpriria, né, aquela simbologia ali do Cordeiro, de tudo aquilo ali do Antigo Testamento, cumpriria perfeitamente em Cristo. E o sacrifício de Cristo, uma vez sendo feito, não necessitaria mais daqueles ritos e aqueles holocaustos, né, feitos. E aí, Paulo, ele está combatendo essas leis que foram, né? E aí você vai ver em próprio Romanos ele falando sobre isso, e ele termina dizendo assim, ó: anulamos nós a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Eu não lembro qual é o texto exato, mas se algum irmão que está aí quiser colocar aí nos comentários, pode colocar lá o texto que está registrado, Paulo falando isso. Nós anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei, né? Aí que lei Paulo está falando essa que nós confirmamos? Essa lei é a lei moral, os 10 mandamentos. Lei moral. Então quando nós olhamos pro combate aos judaizantes de Paulo no Novo Testamento, nós temos que fazer a distinção dessas leis. Quais leis? Porque existem 3 tipos de leis. A lei cerimonial, que essa sim foi definitivamente anulada na cruz do Calvário. Existe a lei civil de Israel, né? Essa também foi por aquele tempo, para aquelas pessoas. Nós estamos debaixo da Constituição brasileira, não a lei civil de Israel. Lá tinham leis até bem rígidas, né? Como pena de morte, né? E muitas outras leis que serviam para a nação de Israel, conduzir aquela nação. E aí ela teve seu cumprimento para aquela civilização naquele período. E aí existe uma terceira lei, que é uma lei mais especial, que aí Deus decide ele mesmo escrever com o seu próprio dedo em tábuas de pedra, simbolizando ali a durabilidade, a eternidade daquela lei. Diferente das outras que ele diz para Moisés, e Moisés escreve. Não é que a lei é de Moisés é apenas o escritor da lei, mas a lei é de Deus. Tanto a civil, a cerimonial, como a moral. Então Deus dá aquelas leis e pede para ele escrever em pergaminhos, mostrando ali a transitoriedade daquela lei. Aquela lei seria transitória, né? As de aspecto civil seria para aquela civilização, as cerimoniais seria até a vinda de Cristo, e a que foi escrita nas tábuas de pedras, 4 no mandamento numa e 6 noutra, seria ali eterna. Por isso que ele escreve em tábuas de pedra. E aí ele diz que aquela lei ali não passaria. O próprio Jesus vai dizer isso. Não cuideis que vinha abolir a lei ou os profetas, mas vim cumpri-la. E esse cumprimento é de obediência, não é cumprimento de fim. Cumprimento de obediência. Jesus obedeceu plenamente os mandamentos. Tem um comentário aqui, deixa eu já ler, mas deixa eu primeiro mandar um abraço aqui para o nosso querido irmão Idas Oliveira, ali da IAP Horizonte, líder do Ministério de Homens, está conectado com a gente. Francisco Nunes, ele diz que benção poder ver você, pastor Jonas, diácono Gilda, estava no estudo com o pastor Zezinho e presbítero Anderson da IAP do Tatuapé, São Paulo. Sempre que acaba lá, nosso querido diácono Francisco Nunes vem aqui para assistir também a nossa, né, pastor Jonas? Isso. Quitéria da Silva, um abraço, minha irmã, que Deus abençoe sua vida, está conectado com a gente, ela manda a paz do Senhor. Gleidson Alves também, Deus abençoe sua vida. Fábio Costa, nosso querido irmão Fábio, ali, aqui da IAP Croatá. A paz de Cristo a todos aí que vão chegando, nossos irmãos. Fiquem à vontade para comentar aqui, ó. Já vejo a opinião do presbítero Berg, né? O presbítero Berg tá lá. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. É um amigão nosso aí, apesar de ser de outra denominação, mas nos seus comentários aqui é também muito respeitoso ao que nós cremos e ao que ele crê também. Ele defende, né? Faz a apologética dele ali de forma muito respeitosa, né? Diz: eu creio que a lei não pode passar. Cristo disse que nem um ou um tio pode passar da lei. A lei moral continua vigente, mas minha opinião com relação ao sábado é divergente, mas respeito todas as opiniões. Obrigado pelo seu comentário, meu irmão. E só pegando aqui um gancho aqui do comentário dele, né? Do comentário do nosso querido irmão Bergson.
ele fala que a lei moral continua vigente. E, de fato, os 10 mandamentos, né, continuam, eles continuam vigentes, querendo ou não, a sociedade é regida por eles, né? Você vê pelos 10 mandamentos. Não matar. É verdade. É pecado e também é transgressão da lei civil de praticamente todo o país, né? Então, não roubar é errado em todo canto, né? Adultério, acho que até os anos 2000 aqui no Brasil era crime mesmo civil, né? Era crime de pena mesmo, né? E continua sendo pecado na lei moral e continua sendo errado aos olhos humanos, todo mundo sabe, né? Isso. Então, os 10 mandamentos, né? Não adulterarás, não cobiçarás nada do teu próximo, aí vamos lá nos 4 primeiros, né? Não farás para ti imagem de escultura, não terás outro Deus diante de mim, né? Então, praticamente, em 9, né? Todo o evangelho concorda. Não, de fato, se você perguntar para a Assembleia, você vai dizer, e os 10 mandamentos? Não, são válidos. Só que aí na questão do sábado... chega o 4º mandamento, a divergência por quê, pastor? Existe a divergência... se são 10. Doutrinária, né? Doutrinária teológica, justamente pelo um passado da igreja, né? E esse passado é em relação ao período da igreja império, né? Porque, de fato, a gente vai ver no Novo Testamento, os próprios discípulos continuam guardando o sábado, né? Você vê no relato da ressurreição de Jesus, né? Diz que as mulheres, Lucas capítulo, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, Lucas capítulo 23, e voltando elas, verso 56, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Então nós vemos aqui as discípulas de Jesus, prepararam especiarias e no sábado foram descansar conforme o mandamento. Aí o texto continua dizendo, e no primeiro dia da semana, capítulo 24, e no primeiro dia da semana, elas vão ao sepulcro, e aí chegando ao sepulcro, Jesus... ela já não vê mais Jesus, chegam lá, a pedra está removida, Jesus já está ressurreto, né? Jesus já tem ressuscitado, a pedra já removida, ele já não está mais lá, é onde ela vê os anjos, porque vocês procuram entre os mortos, quem vivo já está. Então a gente vê que os próprios discípulos de Jesus continuaram observando o sábado. O próprio Paulo, né, que vão pegar textos dele e distorcer que ele anula a lei, que ele faz mudança de lei. Não, Paulo está combatendo as leis, os dogmas judaizantes, né? Os sábados que ele se refere ali são os feriados judaicos das festas judaicas, que eram toda pausa era sabá, né? Sabá significa pausa, cessar de atividades. Então, existia um sábado semanal e existiam os sábados dos feriados judaicos. Sim. E aí, Paulo, quando combate essa observância dessas práticas judaizantes, ele combate ferozmente mesmo. Os judaizantes que queriam impor os seus rituais, né, como a circuncisão. Era uma das coisas que os judaizantes queriam impor para a igreja gentílica, né, que eles tinham que se circuncisar, e ele diz, não, a circuncisão foi feita já no nosso coração, não é mais necessário isso, porque isso Jesus Cristo cravou na cruz, que eram as leis cerimoniais, circuncisão, ritual de purificação de lavar de mãos, os sacrifícios no templo de animais, tudo isso Jesus cravou na cruz, essas leis cerimoniais passaram de fato. Mas aí você vê no Novo Testamento, Jesus cumpriu o sábado. Você não vai ver em nenhum momento das Sagradas Escrituras Jesus no sábado dentro da carpintaria. Ele era o seu trabalho semanal. E qual é o mandamento? Está lá em Êxodo 20, 6 dias trabalharás, farás toda a obra das tuas mãos, e no sétimo dia da semana é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não trabalharás tu, nem teu animal, nem teu servo, nem tua serva, nem o estrangeiro que estiver dentro das tuas portas. Esse era o mandamento. E o que é que os judeus fizeram? Fizeram 600 dogmas, 600 leis em cima do mandamento. Não podia arrastar a cadeira, não podia andar tantos quilômetros, não podia colher uma espiga. Jesus está passando de uma cidade para outra. Sim, é o relato lá, né? E aí, muitos pegam esse texto. Muitos diz que Jesus transgrediu o sábado, né? Por causa daquilo ali. Olha aqui, Jesus está evangelizando, está saindo de uma cidade para outra. E ele e seus discípulos sentiram fome. E aí a Bíblia diz que ele apanha espigas. Essas espigas, a gente sabe, por causa
das leis levíticas lá, que quando alguém fosse fazer a colheita na sua plantação, as que caísse, deixasse para se algum estrangeiro passasse com fome poder pegar, né? Eles não foram nem lá no pé quebrar, não, eles pegaram essas espigas no caminho, né? E estavam comendo. E aí os fariseus vendo isso, dizem, olha, tu e teus discípulos colhem espigas no sábado? E aí, aonde é que está no mandamento, em Êxodo 20, que é proibido comer no sábado? Verdade. Aí é onde é. Aí Jesus vai dizer, Jesus vai pegar eles ali, né? Jesus, em nenhum momento Jesus ali está quebrando o mandamento porque curou. Jesus não está, porque isso tudo que Jesus fez é lícito fazer no sábado. Então Jesus ensina a forma correta de se observar o mandamento. Quando ele diz assim, olha, o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito em benefício do homem. Então é para o homem, é para ser um deleite, é para ser um prazer, mas estava se tornando um fardo, porque os fariseus colocaram um fardo nas costas das pessoas que nem eles mesmos podiam guardar, né? Fazendo os seus dogmas e suas leis em cima do sábado. Então eles se achavam obedientes ao sábado, mas eles distorceram o sábado de um jeito que, ao chegar o dia do Senhor, as pessoas estavam tendo mais, como é que eu posso dizer, ele como um peso do que como um dia de deleite, um dia de descanso, um dia de ir para a sinagoga, que era o que Jesus fazia, né? Ir para a sinagoga, que era a igreja da época, aprender da palavra, ensinar a palavra, era o que Paulo continuou fazendo, todo o seu ministério. Jesus Cristo também continuou fazendo todo o seu ministério, aos sábados estava lá. E assim, pastor, os discípulos de Jesus também. Se a gente crê num Jesus transgressor, a gente vai crer num Jesus pecador. E aí o seu sacrifício não seria aceito por Deus. Não seria aceito. Porque a Bíblia vai dizer que ele não pecou em nada, né? E se ele transgride a lei, ele tornaria pecador. A transgressão é o pecado, né? Isso, pecado é a transgressão da lei. Pecado é a transgressão. E se Jesus transgrediu a lei, ele pecou. E estaria nós crendo num pecador, igreja do Senhor Jesus, né, pastor Jonas? Pois é. Então, aqui é um resumo, né, até para os nossos amigos que vêm, como o presbítero Berg, né? De outros ministérios que estão na live, para entender um pouco do que a gente acredita, né? Nós acreditamos que os 10 mandamentos continuam vigentes para os nossos dias, né? Não só 9, mas os 10. Né? Então, esse eu acho que é o ponto, assim, de divergência, né, entre várias igrejas, porque existem muitas igrejas sabatistas também, né, não é só nós promessistas, mas existe a Adventista do Sétimo Dia, existe a Batista do Sétimo Dia, existe até eu fiquei sabendo, lá no Chorozinho, sim, existe uma Assembleia de Deus do Sétimo Dia. Assembleia de Deus do Sétimo Dia? Existe. Então as pessoas estão... E eu assisti um vídeo esses dias de um pastor da Bola de Neve. Você me mandou. Junto com o Lamartine Puzella. Falando, e eu nunca achei que eu ia ouvir da boca desses caras falando a verdade da origem histórica do sábado. Eu vi. Eles explicaram como foi a mudança do dia. O pastor da Bola de Neve deu uma aula de teologia, falando, olha, se tem um dia a ser observado, que sempre foi observado e está na Bíblia Sagrada como o dia correto de guarda, é o sábado. Você vai ver só o sábado, você não vai ver margem para o domingo. E aí o Lamartine Puzella concorda com ele e diz assim, olha, dizer que o dia certo é o dia do domingo é tentar fazer um malabarismo teológico para explicar isso aí, não dá, né? Porque não tem nenhum texto que confirme isso na Bíblia, que Deus mudou um dia, que Jesus mudou o dia de guarda, que é o domingo que nós devemos observar, como a Igreja Católica ensina. Aí o pastor da Bola de Neve ele vai lá na história da igreja e diz assim, olha, essa mudança aconteceu com Constantino em 320, quando faz uma homenagem para unir ali, para ganhar o apoio dos cristãos e também aproveitar uma data pagã, pega e muda o dia de guarda, que era o sábado, já vinha sendo observado, que desde os patriarcas, a igreja primitiva já observava o sábado, e aí em 320 vem um camarada político, que é Constantino, muda o dia de guarda e coloca no dia de homenagem ao Deus Sol, nos solstícios, lá nas festas pagãs, eles tinham um dia para adorar o Deus Sol. Né? E aí ele diz, não, esse dia agora é o dia de guarda dos cristãos, porque agora o imperador é cristão, então o império a igreja império mudou o dia de guarda, lá em 320, e aí de 320 até 1500 na Reforma Protestante, isso veio se perpetuando, veio se consolidando, passou gerações, morreu gerações, veio gerações, e até os próprios padres
né, monges que fizeram a reforma protestante, como Lutero, os pré-reformadores como João Calvino, Savonarola, todos eles herdaram isso da Igreja Católica. Isso não era uma preocupação deles. A preocupação deles era com as heresias da indulgência, né, do purgatório, e vários outros erros e mais erros que a Igreja Católica vinha cometendo ao longo dos anos. Então, o que nós temos de cultura hoje predomina o que foi a Igreja Império no passado. E aí ficou uma cultura dominguista, né, por causa de herança católica. E aí muitas igrejas, mesmo depois da Reforma Protestante, porque a Reforma Protestante protestou contra vários erros, mas não voltou às origens da igreja primitiva, que é os 10 mandamentos, né? De fato, da maneira como ele estava. Você pode ver que a Bíblia Católica, nos cristãos